A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas 4 rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Você confere a seguir o Roda de Saberes. Os convidados de hoje. E aqui eu já cumprimento você que está em casa e eles, os nossos convidados. Eu agradeço a presença do Bernardo Mantovani, psicanalista, da Viviane Suzen Savaris, psicóloga, do Caetano Fener Oliveira, psiquiatra, e do Everson Arthur Furtado, que é psicólogo e diretor-geral da Secretaria Municipal da Saúde. Obrigada a todos. E eu aproveito já perguntando, Mantovani, você estudou a fundo 100 cartas, publicou um livro, 100 cartas deixadas por pessoas que se suicidaram. Como é que foi esse estudo? Mas antes também te questiono, é possível cuidar da vida, evitar que suicídios aconteçam? Bom dia. É possível sim, e com muito sucesso, quando o encaminhamento for bem feito. Dificilmente alguém que esteja em tratamento psicológico, psiquiátrico, busca essa solução. Então, os dados que a gente tem, eles são muito positivos quando se está no caminho certo, né? Que é atendimento psicológico, psiquiátrico. E sim, estou publicando um livro que resulta de uma pesquisa com cartas deixadas por pessoas que cometeram suicídio. É um livro pequeno, mas bastante consistente. A experiência foi um pouco sofrida, mas o resultado muito bom, porque deu para entender que o ato suicida ele é resultado de uma combinatória de elementos que precisam se acionar em conjunto para que esse fenômeno aconteça, né? Então, podendo mapear isso, podendo localizar essa combinatória, a gente também consegue ter mais facilidade para localizar alguém que está em vias de cometer suicídio. Então, Vani, logo mais eu quero que você detalhe o que tem, né? Quais são os seus achados aqui para compartilhar conosco. E Vivi, você, psicóloga, atende também na Secretaria Municipal da Saúde. Como é que é esse encaminhamento, como o Mantovani está falando, assim, a gente pode evitar desde que sejam encaminhamentos adequados? Como é que a estrutura da Secretaria Municipal da Saúde abraça esses casos? Oi, bom dia. Então, já tive em alguns espaços, né, não só da Secretaria da Saúde, mas também da Educação, como psicóloga, e eu acho que o Bernardo trouxe algo que é fundamental, que é a questão de a gente poder perceber e ter uma escuta qualificada, né, para esses casos. Quando os pacientes, os usuários, enfim, que acessam os nossos serviços, sejam eles na unidade básica de saúde, alguns já inseridos em atendimentos especializados, né, de psicologia e psiquiatria, ou às vezes na própria rede escolar, né, trazem alguns elementos e alguns indícios, a importância de um profissional que está lá na ponta poder ter essa escuta qualificada para fazer os encaminhamentos corretos
e em rede, né? Porque a gente não só o suicídio, mas a questão do suicídio ou das tentativas, principalmente isso, o quanto é necessário um trabalho conjunto, em parceria, em rede, né? E a importância desse olhar e dessa escuta. Vivi 469 tentativas em 2025, sendo que 30% envolveu crianças e adolescentes. Tu acabou de nos dizer, né, assim, já estou na educação, é preciso... Já esteve na educação, é preciso saber ler essa realidade. Os sinais, né? Os sinais, e aí eu te digo, tu és psicóloga, então uma pessoa um pouco mais instrumentalizada para isso. Mas como que o docente, que é a primeira pessoa que contata as crianças na escola, como que a gente começa, como é que a gente aprende a perceber? Então, a importância da capacitação, né, desses profissionais que estão na ponta, tanto da educação como da saúde, e para estar atento aos sinais, né, e a capacitação desses profissionais é fundamental, assim. Vivi, quem está em casa, quem está nos acompanhando, está acompanhando o relatório que vocês nos passaram, né, que tem os casos, então os números, esses números que eu estou relatando. São os dados de 2025, né? 2025. E esses dados mostram o quanto as tentativas ali são muito maior por parte das mulheres, né? A gente tem um número, e isso a literatura nos mostra, porque isso não é só em Caxias, né, mas mundialmente. As mulheres tentam muito mais, né, enquanto daí a gente fala do suicídio, o ato consumado em si. Os homens costumam ter alguns elementos, né, que favorecem muitas vezes essa partida, né, direto para o ato. Mas sim, o que chama atenção nesses dados é o número absurdo de crianças, adolescentes, né, pré-adolescentes, que estão tentando o suicídio, né? E se a gente olhar esses dados para são 56 no ano de 2025, mas a gente tem aí uma média de 7 a 8 tentativas até chegar ao ato. E esses dados, eles são subnotificados, né? Porque é importante dizer isso também. A gente tem um setor da secretaria porque esses dados, eles fazem parte de uma notificação compulsória, que é a vigilância epidemiológica que filtra esses dados, mas a gente tem um setor na secretaria, que é a Dantes, que faz o acompanhamento longitudinal e a qualificação desses dados. E esses dados que chegam para nós são dados das pessoas que buscaram os serviços de saúde após uma tentativa, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que nem sequer chegam no serviço de saúde, né? Esses números, esses casos, a gente não tem como saber. Então, a gente tem uma subnotificação, né? Então, os dados que a gente conhece são esses, mas sabemos que são muito maiores, né? E aí a importância da rede poder estar articulada e trabalhando em conjunto e capacitada para ter essa escuta, esse olhar, né? E direcionar para os atendimentos a essas pessoas que estão em sofrimento. Porque essas crianças, adolescentes, adultos, eles vão dando sinais, né, de alguma forma. Seja lá na família, uma mudança de comportamento, né, um pedido de ajuda. E também nos âmbitos que frequentam, seja na comunidade, na escola. Então, é muito importante estar atento, né? Caetano, que sinais são esses na prática mesmo, assim, tristeza, agressividade? Nos ajude a descrever, assim, esses sinais. Obrigado pelo convite, Vânia, Vivi. Obrigado, Bernardo, por ter lembrado o nome também. É bacana rever amigos de tempos atuais e antigos, né? É muito importante a gente debater esses assuntos. Esses assuntos mais delicados deixam a gente sempre mais humilde, assim, porque nenhum vértice vai ser o dono da verdade, né? Seja o vértice médico, hospital, da rede, do consultório privado. Eu já circulei por todos esses setores e me sinto saudade. Eu até estava falando com a Vivi antes, assim, saudade que eu sinto daquela interdisciplinaridade, quando a gente tem vários colegas assim, trabalhando num ambiente para ajudar o fenômeno suicida quando ele se manifesta, mesmo que seja de maneira indireta, né? Essas manifestações, Vânia, até eu levantei isso numa palestra para os professores semana passada no Carmo. São sinais assim que hoje não são mais tão alarmantes, porque a gente está vivendo uma narcisificação,
um individualismo acentuado da sociedade. Mas tu vai ver em livros até os anos 90, o primeiro alerta de risco de suicídio na adolescência era isolamento social. Só que hoje em dia os adolescentes estão todos isolados, né? Não só depois da pandemia, mas já vinha com a internet deles diminuindo a rede social deles, diminuindo a rede de apoio, não visitando mais família aos domingos. Alguns até chegam no consultório indignado. Pô, Caetano, por que eu tenho que visitar a avó do domingo do meio-dia? Para nossa geração é algo assim, é meio automático isso. Mas eles questionam esse contato como terapêutico, não é tão terapêutico assim ao olhar deles que já estão adoecendo, né? Um outro sinal importante é o empobrecimento do conteúdo simbólico. A gente examina muito isso na psicanálise e um pequeno parênteses assim, né? O livro do Bernardo é dos melhores livros que eu já li sobre o tema, viu? O prefácio, inclusive, é sensacional. Ele levanta até no final do livro uma equação desses fatores que levam ao suicídio. Eu acho muito bacana, é algo inédito na ciência. Acho que daqui a pouco o livro vai ser reeditado. É tão bom que é, viu, Beiro? Parabéns, obrigado, cara. Tomara. Um outro sinal importante é essa pobreza simbólica, né? Porque se tu for examinar o discurso na linguística, a gente tem frases maiores de gerações passadas. As gerações atuais, elas estão encurtando as frases e os pensamentos também. Toda vez que a gente vê esse encurtamento do pensamento, a gente vê esse fenômeno que na psicanálise, na psiquiatria, a gente chama de passagem ao ato, né? Que a pessoa não dá um tempo para o seu impulso ser elaborado, digerido, e já comete aquele gesto de encher a mão de comprimidos ou de buscar uma arma de fogo, uma arma branca. Então, com o encurtamento das frases e dos pensamentos nas gerações mais novas, ali dos 10 aos 20 anos, a gente viu um aumento das tentativas também, tanto de violência contra si quanto com o outro, né? Violências que na nossa época eram mais sublimados, assim, né? Tu podia até ter um palavrão, tu podia ter até programas de televisão que tu via uma agressividade. Hoje em dia está tudo muito pisando em ovos, assim, a gente não oferta mais para os jovens esses canais sublimatórios da agressividade, né? E eu estava, depois de falar com o Everson, a questão da ansiedade é um elemento também que leva muitos ao atendimento, à procura de atendimento. Isso é contemporâneo? Isso é por conta do mundo da internet? O que é que está provocando tanta ansiedade nas pessoas e que eu acho que nas crianças e adolescentes também impacta? Excelente pergunta, Ivânia. Isso é que a gente debate um monte. Como é que aumentou tanto essa ansiedade? E acho que o livro do Beiro, lembrando a equação, né, que leva ao fenômeno esse de ataque contra a própria vida, o que faz uma equação? Né? Ela é impactante, a gente vê elementos difíceis de compreensão, mas a equação faz a gente lembrar da complexidade, que é uma teoria do Edgar Morin, sensacional pensador francês. A complexidade que significa a gente vive uma virtualização excessiva das relações humanas, isso não é saudável. A gente vive os parquinhos esvaziados, né? Se tu vai ver, as crianças não vão mais em parquinho, não fazem mais esporte, não se visitam mais. Tu vai ver também assim, professores que não conseguem mais puxar as orelhas dos jovens em sala de aula, porque eticamente isso está sendo condenado, né? Então, o professor que era uma figura que dava uns cortes, até nesse hiper-ensimesmamento dos jovens, hoje em dia o professor está refém, né? De um sistema do politicamente correto que eu acho que foi demais, assim, sabe? A gente pode lembrar também de um outro fator hormonal e químico, né? Que é como a gente falava assim da pneumonia. A pneumonia é uma doença que a gente não enxerga, ela é silenciosa. O que tu enxerga é falta de ar, tosse, né? Então tem uma coisa química acontecendo também na cabeça que está dominada pelo pensamento da morte, que é uma coisa que às vezes melhora, muitas vezes melhora com terapia, muitas outras vezes melhora com medicação, né? E que a gente está vendo que, ok, não é uma panaceia, mas ajuda muitos jovens a adiar, então, esse impulso suicida, né? Everson, a gente viu ali, então, que bastante procura em razão da ansiedade e do pânico. A secretaria tem dado conta desses atendimentos. Eu queria poder compreender se as pessoas, que já é difícil a pessoa que talvez esteja nessa situação dar o passo de ir até a unidade básica de saúde, de ir até as estruturas e dizer, eu preciso de ajuda. E se, quando vai, não sei se ela é efetivamente atendida. Eu queria que tu nos explicasse como é que é esse atendimento prático para quem está em casa em sofrimento e que precisa de atendimento psiquiátrico, psicológico. Sim. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia, colegas. É um tema muito complexo e que demanda alguns desafios, né, para a nossa rede, enquanto poder público,
nós temos o desafio de atendermos as pessoas que necessitam. Então hoje nós temos muitas filas, nós temos filas de espera nas especialidades de psicologia, de psiquiatria. Então a rede como um todo, um desafio é ampliarmos a capacidade de absorvermos essas demandas para poder prevenir o ato, né? Então quando o colega falava sobre quando as pessoas são bem assistidas, bem acompanhadas, a gente consegue eliminar ou de alguma forma prevenir quase que na totalidade o suicídio, né? Para uma camada da nossa sociedade, talvez ela consiga acessar de uma forma mais rápida o profissional para poder fazer essa prevenção. Agora, para uma outra camada da sociedade que necessita, por exemplo, do SUS e do atendimento da rede, da nossa rede, ela é atendida, mas nós temos algumas dificuldades ainda em absorver toda a demanda. Tanto é que os números estão contigo e eles estão aí para nos trazer a visibilidade, né, a realidade que nós nos encontramos hoje no Brasil e em Caxias do Sul. Eu estava pensando também sobre... nós vamos pensar uma retaguarda de rede para atendermos as pessoas, né, e serviços. Temos que pensar nessa questão mais ampla, porém, o trabalho ele se dá na individualidade de cada pessoa, né? Naquilo que diz, que atribui sentido para a existência de cada sujeito, né? Para que ele possa estar sendo cuidado e também, de alguma forma, ter prazer em viver, né? Então, pensando assim, nós temos desafios no que diz respeito ao macro, enquanto rede, enquanto serviço, para podermos atender a nossa comunidade, e também na individualidade, né? Eu fico pensando para os colegas como que a gente se dá também esse desafio na individualidade, porque as relações elas estão fluídas, né? Cada vez mais descartáveis, e isso tem um impacto na dinâmica do sistema do núcleo familiar, e de alguma forma as pessoas também vão perdendo o sentido, né? Então é um grande drama que a gente vive, que é essa falta ou ausência, em alguns casos, de desejo, né, do sentido, de desejo da existência. Então, a relação existencial de cada sujeito com a sua própria vida é que vai também nos dando possibilidades para pensarmos em alternativas, né? E a capacidade de superação também. Eu estava vendo aqui também as causas de atendimento do ano passado, 439 crises de ansiedade e pânico, 83 tentativas de suicídio com trauma, 363 surtos psicóticos e 261 intoxicações. Se tu me permite, eu creio que nós temos agora dados e elementos para trabalhar. Está na tela esses dados. O atendimento a gente, vamos tentar de alguma forma, do atendimento dos casos que a gente já tem identificado, certo? Porém, a rede do município, e a Vive trabalha isso e muito bem, nós temos que ampliar a capacidade de prevenção. Então, alterar esse comportamento no território, na base, através lá da atenção primária, porque uma situação é nós cuidarmos e atendermos as pessoas que estão nessa situação, né, com essa ideia suicida ou ausência de desejo de viver, mas, para além de tudo isso, nós também temos que pensar lá no território, lá antes, lá dentro desse núcleo familiar, como que esse impacto da tecnologia, do isolamento, como que o impacto do esvaziamento dos parques, como que nós vamos pensar, como que a gente vai retomar isso de forma cultural também, dentro das famílias? Até para posso? Claro. Até para a gente tentar entender, né? Porque entender por completo sempre é impossível, né? Tentar entender que a responsabilização ela é da sociedade, não é do poder público, né? Eu acho muito errado quando as pessoas apontam o dedo, porque assim, eu já vim da rede também, eu tenho muito carinho por quem trabalha na rede. O nível de responsabilidade e desafios na rede, é muito maior do que trabalhar no consultório. Eu admiro muito os colegas que fazem essa doação e acho que a gente precisa fazer debates assim, intersetoriais também, não só interdisciplinares, né? Porque o tempo acelerado que a gente está vivendo nessa época, às vezes impede que a gente consiga criar esses debates. A gente vive uma aceleração e é um fenômeno que atravessa todos nós, os adolescentes inclusive, mas que a gente não está se questionando.
a gente não está mais parando para refletir. Né? E por isso que uma leitura bacana como foi, acho que o capítulo 2 ou 3, assim, quando o Bernardo fala do livro, dessa desaceleração também, eu acho que eu fiquei pensando, nossa, como é importante para a valorização da vida, Vânia, a gente se deparar com algo que é muito enigmático. Porque a tolerância dos jovens ao mistério está zero. Eles não toleram mais não saber as coisas. Qualquer fenômeno assim desconhecido para eles já procuram na internet, já preenchem de maneira rápida com pseudo-saber. Eles não têm aquela curiosidade assim de tolerar o não saber para buscar o enigma, né? Que às vezes a gente vê na missa, quando o padre diz assim, faz um silêncio, né? Depois, eis o mistério da fé, uma coisa assim, né? O mistério que tem nas nossas profissões, até no nosso passado, né, de vida, coisas que a gente já viveu e não entendeu. Olha quanto mistério que a gente tem. Onde a curiosidade entra de uma forma positiva. Perfeito. Mas a gente também depois vai falar onde entram os pais nessa história toda. E aí a gente vai também dissecar um pouquinho mais do livro do Mantovani, ele vai nos explicar um pouquinho mais. Mas eu tenho uma curiosidade, onde é que entram os pais nessa história toda? De preservação da vida, de prevenção ao suicídio. Fique com a gente, Roda de Saber está conversando sobre um assunto delicado, mas necessário de debater. Fique com a gente, que daqui um pouquinho tem mais. Nós vamos até as 2. Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama. Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. Oi, gente! Hoje o nosso papo é sobre a economia da casa e uma notícia que faz toda a diferença no planejamento financeiro das famílias brasileiras, trazendo alívio real para o bolso de quem ganha menos. Se você ainda não sabe, vale lembrar. O governo do Brasil anunciou uma mudança histórica. A partir de janeiro de 26, quem ganha até R$ 5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total para essa faixa salarial. E quem ganha até R$ 7.350 vai ter desconto no imposto. Agora, mais de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto. E essa economia pode significar muito nas contas do dia a dia e no orçamento da casa. Para equilibrar essa balança, os super ricos que ganham mais de R$ 600 mil por ano passarão a contribuir com uma taxa mínima. Então quem ganha menos tem IR0 e quem tem muito começa a contribuir de forma justa. Quer entender os detalhes? A gente vai deixar um link na legenda para você conferir todas as informações. Roda de Saberes de volta para falar sobre o cuidado com a vida, o cuidado da vida, prevenção ao suicídio. Eu estou aqui no estúdio da TV Câmara com especialistas na área. Bernardo Mantovani, psicanalista, Viviane Suzin Savaris, psicóloga, Caetano Fener Oliveira, psiquiatra, e o Everson Arthur Furtado, que é psicólogo e também diretor-geral da Secretaria Municipal da Saúde. E como a gente falou anteriormente, Mantovani é autor de uma obra que trata sobre suicídio. E aqui nessa obra que eu li, e Viviane, que também nos acompanha na direção e produção, também leu, a gente percebe aqui que tu vai do conceito às pistas, né, aos motivos que levaram então aos 100 suicidas, porque tu acompanhou 100 cartas, né, que levaram eles a tirar a vida. Mas eu quero que tu nos diga, Mantovani, o que é efetivamente o suicídio? E nos diga também quais são os primeiros escritos, o que vem nas primeiras frases das cartas deixadas. Vânia, primeiro é importante colocar que é bem comum que todos nós pensemos em morrer. Às vezes a gente até deseja morrer,
Mas isso vem e vai. O suicida é alguém que é tomado por isso de forma crônica e contínua há muito tempo. Então, uma coisa que é importante esclarecer é que ninguém chega ao suicídio espontaneamente, do nada, né? É algo pensado há muito tempo. Né? Tanto que as pessoas pensam como vão fazer, elas relatam como vão fazer, elas escrevem cartas, né? E essas cartas, como tu mesma diz, geralmente têm uma estrutura muito parecida, onde se começam com agradecimentos, com pedidos de perdão, principalmente à mãe, né? Depois o suicida desenlaça as explicações do porquê que vai tomar aquela atitude. Ele apresenta um pouco das suas dores, geralmente infantis, das suas perdas. E por último tece algumas orientações sobre como a vida deve ser vivida. E por fim se despede, né, com o desejo de um encontro metafísico completo com uma figura de divindade. Né? Então a carta ela tem uma estrutura, né? E o suicídio também, então, dentro do que eu pude ver, ele é resultado de uma estrutura complexa, né? Que está há muito tempo operando na vida dessa pessoa. E que geralmente essa estrutura se põe em marcha a partir da perda de um objeto, de uma fantasia, de um emprego, de um familiar, de um ideal. Então é preciso que haja uma perda para que essa estrutura se acione e produza a busca pelo término da vida. Já vem todo um cenário acumulativo. E aí crônico, é o estupim. Crônico, contínuo, de infinitização da dor, infinitização do tempo, uma dificuldade com a inscrição da morte, da própria finitude, é o que o pessoal falava, né? Essa dificuldade do sujeito contemporâneo de se haver com os limites, de se haver com a mortalidade, né? Porque isso, querendo ou não, organiza a nossa vida. E quando a gente não consegue inscrever muito bem essa posição do que é humano, do que é impossível, do que é mortal, a gente precisa buscar isso para se subjetivar. Mantovani, onde que pode surgir o freio? Porque tu disseste, todos nós pensamos em morrer. Em algum momento, em alguma situação, ou falando, ou manifestando, muitas tristezas que nos acontecem, né? Dificuldades cotidianas do trabalho, da família, de tudo. Então, às vezes, a gente vem com essa memória, essa imaginação. Mas onde que bota o freio para a gente perceber, para voltar à realidade? Sabe, o que contribui para a gente colocar esse freio que tu está dizendo? A gente dali a pouco esquece, muda de ideia, muda o foco. E para não ficar como essa pessoa que tem o pensamento suicida, porque ele é permanente, né? Ele não sai? Não sai. Como é que... A Vivi já falou nessa busca de atendimento, nessa estrutura, esse amparo psiquiátrico e tal, mas teria alguma coisa, por exemplo, que a família pudesse fazer? Eu te pergunto, antes até no primeiro bloco eu falei assim, onde é que estão os pais nesse universo que os nossos convidados já, e você mesmo já narrou, sabe? Porque uma criança, para tentar, 30% dos casos de tentativa são crianças e adolescentes. A história de vida delas é pequena para já pensar nisso, sabe? Onde é que está a falha? E onde é que estão os pais para que não ajudam elas a não pensarem nisso? O elemento central é que quem está ao redor dessa pessoa possa validar o seu sofrimento. Validar, reconhecer e levar a sério. Porque o sofrimento do suicida é uma tentativa de inscrição da sua dor no mundo, no campo dos outros, né? Então, quanto mais a gente valida e dá seriedade a isso, mais fácil vai poder fazer com que ele saia disso. Claro que a gente não pode romantizar o desejo suicida. A gente não pode erotizá-lo, porque isso propõe e produz uma vontade maior, né? Por isso que tem esse cuidado como falar sobre isso, né? A gente tem que falar como um problema de saúde, como um problema político também, mas não romantizá-lo, né? Mas tem que levar a sério, validar, porque se a gente duvida de alguém, a chance dessa pessoa se matar é maior. Então quem está por perto precisa escutar isso com seriedade, dialogar, conversar, reconhecer e poder fazer os encaminhamentos necessários. No teu livro também eu vi que aponta esse abandono, esse desamparo, um dos sinais que as cartas entre os... se tu me permite, por gentileza. Eu poderia ler os elementos que eu consegui Perfeito. Colher aí das cartas, né?
que é então essa questão da cronicidade, uma infinitização do tempo. Isso se dispara a partir da perda de um objeto. Existe um ódio a si mesmo, também está presente no suicídio. Uma dificuldade de se sentir pertencente ao mundo. A gente tem uma desimportância e um desapego com o próprio corpo. Anseio por um encontro com Deus, amoroso, um encontro completo com Deus. Deseja um retorno idealizado de pureza e angelicalidade, tanto que a capa do livro é um anjo. É um anjo. A gente tem expresso uma expectativa de que as pessoas que fiquem sintam culpa, que as pessoas que fiquem se sintam mal com essa perda. A gente tem no centro dessa experiência a vivência de ser um peso na vida dos outros. Então, o que eu consigo pensar como elemento central para que a gente atente a esse fenômeno é quando o paciente, um sujeito, um familiar, nos diz que está sentindo, que está tornando a vida dos outros pior. Quando alguém nos diz, olha, amigo, médico, né, eu sinto que eu sou um peso na vida dos outros, que eu sou um lixo, que eu sou descartável, que eu não deveria estar aqui, o alerta deve ligar. Porque esse é o elemento central, né? A identificação com algo repulsivo que esse sujeito incorporou. Como se ele estivesse incomodando. Incomodando. Uhum. Então essa é a frase mais perigosa e que a gente tem que atentar. Quem está em casa também, eu acho que agora a fala do doutor, a fala é uma ajuda para nós percebermos em casa quem está no nosso entorno, porque às vezes, Mantovani, está bem pertinho de nós essa situação, né? Isso, então isso é importante deixar o pessoal que está em casa, né? O nosso familiar suicida, ele está excessivamente identificado a uma posição de não validade. E é uma posição que ele supõe que produza mal-estar nos outros. Então, quando alguém nos diz isso, a gente tem que levar a sério e encaminhar para atendimento especializado. E a gente tem também a presença de um sofrimento não simbolizável. Quer dizer que é um silêncio sobre um sofrimento que o sujeito tem a sensação que ninguém quer falar. E aqui, mais uma vez, aparece a importância de se poder falar sobre isso. Poder falar em qualquer lugar, né? Principalmente entre amigos, entre família e nos nossos consultórios, mas que se possa falar. E falar com qualificação também. Por isso que a Roda de Saber está trazendo o assunto para a gente conversar. É preciso que seja conversado, mas também que tenha jeito. Então, Vivi, no momento que a gente percebe esse cenário de alguém que está se achando que está incomodando e expressa isso em casa ou na escola, quem ouve, que nem o doutor disse, a alternativa é fazer o encaminhamento. Mas a primeira palavra que eu posso dizer, qual é para essa pessoa? Diante de uma fala assim, eu chego para você e digo, Vivi, eu acho que eu estou me incomodando nesse mundo, eu estou pesando esse mundo. O que a gente tem que dizer? Eu acredito que o primeiro passo é validar. Né? Validar escutar, validando esse sentimento, validando esse sofrimento e não julgar, né? Porque o ser humano, de uma forma geral, tem muita tendência a julgar, né? Colocar os seus conceitos prévios acima, né? Ou preconceitos. Ou os preconceitos, né? Que são, o nome já diz, né? Pré-conceito, né? A gente formar conceitos sem, às vezes, ter o devido cuidado, né? Então, o primeiro passo é escutar, acolher, validar. Isso né? envolve um abraço, um carinho também? Também essas expressões ajudam ou não? Tem uma diferença, às vezes, entre ouvir e escutar, né? Então, é de fato poder escutar, né? E acolher. E dizer, olha, eu estou aqui contigo e vou dar um encaminhamento para isso, porque muito da resistência das pessoas também é o que fazer com isso. Né? Eu percebo que, de uma forma geral, até dos profissionais, às vezes, da saúde, enfim, é não saber, muitas vezes não querer nem escutar, porque não sabe o que fazer com aquilo. E não necessariamente precisa saber. Às vezes, um encaminhamento correto já vai dar todo o direcionamento para aquela situação, mas é se permitir,
né? E é um tema pesado, e é um tema difícil, e que permeia toda a vida de todos nós, né? Porque todos nós temos lutos, temos sofrimentos, temos situações difíceis, mas é como nós falávamos antes, a gente muitas vezes evita falar certas coisas, reconhecer, né? E validar os nossos próprios sentimentos, né? Então, poder acolher, escutar e aí sim, né, fazer um direcionamento, um encaminhamento para aquela demanda, que muitas vezes vai precisar do apoio do colega, da rede, né? Mas o primeiro passo, sem dúvida, é esse, acolher. Escutar. Acolher. Acolher e escutar. Uma coisa para complementar, que a Vivi tocou e é importante, né? Quando alguém traz isso para nós, é difícil escutar isso, e uma das coisas que as pessoas fazem é: não, imagina, tua vida tá ótima, você tá maravilhosa, por que ficar assim, né? E isso é o contrário da validação, isso é invalidar. Mesmo que a gente que eu queria saber. Exatamente. Isso não ajuda a pessoa, isso atrapalha a pessoa, porque ela se sente ainda mais sozinha no seu sofrimento, sente que aquilo não vai ser compreendido pelo outro e ela vai se fechando. Então é isso mesmo, né? É dizer: sim, eu te entendo, né? Sei que isso é terrível, vamos trabalhar juntos, vamos buscar ajuda, né? Mas não resistir e fazer uma espécie de elogio ou inventário dos pontos positivos da pessoa. Essa validação que o Ber fala, essa validação é importante a gente se dar conta que é a validação do sofrimento, né? Escutando, como a Vivi falou, não só ouvindo, e a gente tem que validar, inclusive, às vezes, a identidade da pessoa, porque uma subpopulação extremamente vulnerável à suicidalidade é a população LGBTQIA+. Tem alguns estudos, Vânia, que dizem que 20% dessa população, 20% é muito alto, gente, 20% eles vão ter tentativa de suicídio. Então, as sociedades mais evoluídas que reconheceram a identidade e o lugar, né, dessas minorias tiveram um declínio abrupto. Tanto que o único estudo que zerou suicídio no mundo é um estudo do Canadá, né? Não à toa também é o único país que tem, né, livros infantis falando sobre risco de suicídio e prevenção, né? No Canadá eles tiveram o seguinte, que transgêneros, tanto meninos para meninas quanto, né, o oposto, quando vinham com suicidalidade e eram vistos na transição hormonal, daí não cirúrgica, né? Zerava suicídio, zerava tentativa, zerava... Foi chocante isso, né? E isso anos 2000 e poucos, em 2005, quando a gente começou a se dar conta de que quando tu valida aquela identidade da minoria, ele se sente pertencente, que é algo que o Ber também fala bastante. Porque tem a ver com respeito também, Exato, Caetano? claro. Respeitar? É dar legitimidade à posição da pessoa no mundo, né? Ela tem legitimidade, ela tem um lugar que é reconhecido. E isso é fundamental. E até fazendo um link com a questão da adolescência, né? Que impacta os adolescentes estarem buscando tanto. Os adolescentes estão num momento de buscarem esse lugar, esse pertencimento, essa identidade, né? O adolescente vive por si só uma crise de identidade. Exato. E isso é para todos os adolescentes, né? E aí hoje nós estamos num cenário onde temos muitas opções. Muitas. Né? Muitas opções, de tudo. Até, de inclusive de da estudo, sexualidade, de tudo. Então, por si só, ele já está numa crise. E aí, não ter os seus sentimentos validados ou alguém que auxilie nesse processo, nessa construção de identidade, eu não sou mais criança, também não sou adulto. Eu estou nessa transição e nessa busca desse lugar de pertencer ao mundo, né? Então, isso talvez justifique também o porquê que a gente tem tantas tentativas nessa faixa etária. De automutilações, de, né, precisar trazer para o corpo aquilo que no subjetivo e na singularidade não está conseguindo compreender, né? Então... E Caetano e Everson, a gente tem a mania, eu não sei vocês, mas assim, os pais dizem, né, o adolescente cresce, vai para o ensino médio, por exemplo, os pais já dizem assim, agora podem andar sozinhos. Mais ou menos, né? Eu acho que agora é que mais, talvez o adolescente precise desse apoio, desse incentivo para se estruturar. Porque até o ensino médio é muito fragmentado, né? São muitas disciplinas, muitas dificuldades e a questão dessa identidade. Quem sou eu nessa história? Eu estava pensando justamente isso, Vivi, que as fases do desenvolvimento a partir dos dados que tu trazes, e também sobre a questão do limite que o colega fala também, nessa fase do desenvolvimento, entre essa transição da
da adolescência, pré-adolescência e adolescência, o sujeito ele está num processo de busca da identidade. E talvez os aspectos morais, né, os aspectos morais que estão pré-estabelecidos, né, na sociedade e dentro do seu núcleo familiar, de alguma forma não acolhem, não validam esse sofrimento, porque ele tem um sofrimento ali, né? E em alguns casos do adulto que faz esse regresso, né, também está vinculado a isso, às vezes está vinculado a essa própria questão. Então, poder, de alguma forma, não é... Como que a gente fala disso no momento que nós vivemos no Brasil hoje? Então é imoral? Não é uma questão de imoralidade, é uma questão de acolher o sujeito na sua essência, né? Acolher o sofrimento do sujeito. E uma outra questão é que hoje nós não conseguimos lidar com os limites. Né? Nós não conseguimos lidar com os limites, nós queremos tudo pronto, nós queremos respostas para tudo. E muitas vezes não conseguimos elaborar a angústia. A angústia, ela faz parte, como o doutor falou, tem vezes que a gente pensa, pô, mas e agora? Porém, a gente retoma. Então, essa capacidade cognitiva de poder elaborar também, né, a angústia, o sofrimento, a perda, né, cada um vai ter o seu tempo. Então, poder... E aí a responsabilidade é da nossa sociedade, é nossa como um todo, não só do poder público. Né? Como que nós estamos tratando hoje a juventude, como que nós estamos tratando hoje, a nível até de legislação, como que nós estamos colocando as regras, né, para que a sociedade possa se relacionar e conviver. Então, creio que isso é um ponto bem importante. Vou ler o livro do doutor, li uma obra interessante, pelo que eu vi o relato que tu fazes agora aqui, a gente acaba tendo muitos insights e as pessoas, os casos que a gente conhece, passa por esse resumo que tu fizeste agora. Inclusive, então, Everson, essa é a dica de hoje. A gente tem um quadro aqui na Roda de Saberes. A dica de livro da noite aí é o livro Suicídio do Bernardo Mantovani, né? Para as pessoas lerem e conversarem sobre. Eu queria também, só para finalizar, assim, encerrando, 30 segundinhos cada um, mas Everson, qual que é a porta de entrada para atendimento dos jovens, dos adolescentes, dos adultos? Eu sei que a escola é uma ponte de encaminhamento, mas assim, é a unidade básica de saúde, eu quero entender para atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Gratuito, né? Que é interessante a gente dizer que esse é o acesso via Sistema Único de Saúde, é a UBS? A porta de entrada hoje na saúde, ela é, no território, ela é as UBSs, né? E depois disso nós temos todas as especialidades. No caso de emergência, hoje, as pessoas podem procurar a UPA. Nós temos lá plantões, né, dos psiquiatras, dos médicos, que podem atender a emergência. Mas essa prevenção e esse acompanhamento inicial, a porta de entrada é pelo território, é pelas unidades básicas. Unidades básicas, então, do seu bairro e também na emergência UPA Zona Norte ou UPA Central. E aproveito também de divulgar um outro telefone, que é o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um suporte para quem, de repente, está em casa precisando de uma escuta. 30 segundos aqui, terminando, Mantovani, queria que tu nos dissesse algo no sentido de bem estimulante, mas eu quero antes dizer, separar do teu livro, assim, pincelei. Estar sem escolha é perder-se de si. O que nos define como sujeitos é poder perguntar e escolher. Sem um ou outro, somos só coisa. Que possamos poder escolher a vida. E você, o que nos diz? Sim. A possibilidade de escolher, a possibilidade de existir. Então, poder escolher é o nosso grande barco salva-vidas, no meio desse oceano de incertezas. Quero finalizar dizendo que quem quiser adquirir meu livro, ele está à venda no Arco da Velha, aqui em Caxias do Sul. Agradecer vocês pelo convite. E resumir a ideia toda, que a preocupação maior que devemos ter é como estamos construindo a infância dos nossos filhos. Porque o problema está ali. Como a infância está sendo construída hoje por nós adultos. E é a isso que devemos dar as maiores atenções. Nossas crianças, Vivi, precisam de nós?
Precisa. Que nós possamos ser âncoras, né? Então, desses barcos. Que nós, enquanto pais e enquanto profissionais, possamos fazer essa ancoragem, né? E dar esse suporte que eles precisam. Né? A gente, que o sofrimento de ninguém seja invisível. Acho que esse é o nosso papel. Vamos enxergá-lo. Caetano. Só 30 segundos. Só. Com a minha mãe, com o meu pai. É mais ou menos isso. Eu faço isso brincando, né? Mas é legal a gente tratar o assunto com essa leveza e não com aquele peso enorme, como se fosse um tabu, né? Eu acho que a gente precisa falar, e inclusive precocemente, né? Tá tudo mais precoce hoje em dia, e também falar até com esse tom mais de humor, porque quem leva a vida muito a sério não vai ter aprendido o que é o melhor de se fazer nesse planeta. A gente precisa dessa leveza, né? E se conectar com os outros envolve não lacrações ou cancelamentos, né? A gente precisa, como é que eles estão dizendo agora, farmar aura, né? Os adolescentes estão falando, a gente precisa farmar aura como? Se conectando com as pessoas emocionalmente. Legal. Se socializando. É isso, Everson. É isso. Eu creio que a vida ela é maravilhosa para todas as pessoas que de alguma forma entendem ela assim. Também existe uma outra possibilidade de existência que tem um sofrimento presente e que nós profissionais tenhamos essa capacidade de compreender essa diversidade, né, do ponto de vista dos sentimentos também, para que possamos acolher e de alguma forma produzir saúde, produzir acolhimento, produzir pertencimento nessa existência que é tão plural, né? Isso aí. Que sejamos verdadeiros nesse processo. Isso. Agradeço Mantovani, Vivi, Caetano, Everson. Agradeço você também que nos acompanhou pela Roda de Saberes agora, de casa. Fique com a gente, dê suas sugestões. Roda de Saberes aceita suas críticas, elogios, contribuições. Pode me ligar 3066-3979 ou mandar um e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Obrigada também à parte técnica, a Vivi, que nos acompanhou no estúdio, ali atrás, que a gente não enxerga. E você, mais uma vez, continue na programação da TV Câmara. E hoje a gente encerra a Roda de Saberes tratando sobre prevenção ao suicídio, cuidado da vida, sugerindo, escute o outro, escute sempre. Continue na nossa programação da TV Câmara. Até a próxima Roda de Saberes. Veja a seguir Sessão de Notícias.